E amiga, eu sou tatuador gay, de partes íntimas, e semana passada eu fui tatuar um cara que ele era descendente de árabe, amiga. Só que ele já era pai de família. E ele veio tatuar na coxa comigo. Só que ele sabia que eu era tatuador gay. Ele chegou aqui na frente do meu portão com aquele manto todo branco de sheik árabe, né? Eu falei, caraca, esse aí é árabe raiz? Ok, amiga, você acha que ele vinha com alguma coisa por baixo daquele manto? Não. Porque eu ia tatuar a coxa dele, provavelmente era pra ele vir com uns shorts por baixo do manto. Não venho. Com uma calça por baixo daquele manto. Não venho. Ele simplesmente veio sem nada por baixo do manto. E eu não sabia, fui saber na hora. Ele entrou no meu estúdio, ele pediu pra trancar a porta. Você pode trancar a porta? Eu falei, posso? Por quê? Ah, é que eu tenho medo, vai que alguém abre e me vê tatuando aqui, eu tô sem nada por baixo, então é por privacidade mesmo. Eu falei, não, tá tudo bem. Olha que amiga, eu sou gay, ele é pai de família hétero, não tá estranho. A gente começou a tatuagem, amiga, eu fui colar o desenho na coxa dele. Quando eu ergui o manto, tava um jardim, amiga, porque eu acho que na religião deles, eles não têm costume de se depilar. Todo mundo sabe que descendente de árabe não se depila, na verdade, principalmente homem. Amiga, eu fui pegar a máquina pra fazer o aparo daquele jardim, porque precisa estar liso a coxa, pra mim tatuar. Amiga, eu ergui o manto dele e deixei no final da coxa, assim, pra tatuar. E toda hora que eu mexia nesse manto, amiga, eu sentia o menino. Só que ele tava, né, amiga, desanimado, né, porque... Isso. E daí, amiga, comecei a depilar e deixei bem lisinho. Só que a coxa é uma parte sensível. Quem tem muita sensibilidade nessa parte, provavelmente corre o grande risco de você ficar animado durante uma tatuagem. Foi o que aconteceu. Que quando eu comecei a depilar, eu segurei com a mão na coxa e com a outra mão eu comecei a fazer o aparo do jardim. E daí, amiga, nessa religião deles, eles não... Acho que é pecado ser gay, né? Eu acho que não pode. Então essas pessoas são muito reservadas, elas não falam de sexualidade. Ela é tipo assim, homem, nasceu homem, nasceu mulher, mulher, e não tem isso. Então a minha dúvida era, será que esse cara ficou animado porque ele é dentro do armário, porque ele não pode falar, porque ele era pai de família já também? Ou porque era sensível, entendeu? E tipo, ele nunca ia me falar, amiga. Você acha que um árabe com religião árabe vai falar essas coisas? Não. Essa amiga de tirar o jardim, e como eu tava com a mão na coxa, ele começou a ficar animado. E o manto dele começou a subir. E ele começou a olhar pra mim, eu comecei a olhar pra ele, tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? E ele ficando muito vermelho. Só que, amiga, árabe não é muito de conversar, entendeu? Falei, o que eu vou falar pra esse cara? E ele começou, tipo, a colocar a mão pra, tipo, disfarçar que não tava pra baixar. Só que, amiga, era tipo assim, ó. Mesmo que ele colocasse a mão, aparecia muito, porque acho que dava duas mãos minha. Uma em cima e uma embaixo pra segurar. E daí eu falei bem assim, cara, fica tranquilo que eu já tatuei coxas, eu sou especialista em partes íntimas. É muito normal ficar animado, porque isso é uma parte sensível, não precisa ficar nervoso. Eu falo nesse tom de brincadeira pro cliente ficar mais confortável, pra ele entender que eu entender, sabe? Que eu entender. Essa ficou um clima muito desconfortável, amiga. E ele com a mão naquele lugar pra disfarçar, e não tava disfarçando porque era... Eu falei bem assim, mano, eu vou ter que fazer alguma coisa. Falei, vou perguntar pra ele se ele gosta de café. Se ele falar que sim, eu vou fazer um café. Enquanto eu faço um café, eu deixo ele ali pra ver se desanima. Falei, moço, você gosta de café? Ele falou assim, não, gosto. De boa se eu fazer um café pra gente? Ele falou, não, vai lá. Fui fazer um café na esperança de que eu voltasse. Tava tudo normal. Voltei, amiga, do café. Tava tudo desanimado, normal, só que ainda tinha a parte que eu ia começar a traçar a tatuagem, porque eu só tinha colado, porque eu tinha feito só a depilação pra colar o desenho. Falei, cara, e a tatuagem era só traço, então não doía tanto, não tinha pintura, então provavelmente poderia acontecer de ficar animado de novo, porque tem pessoas que sentem prazer nessas partes sensíveis quando sente algum tipo de dor. E amiga, comecei a tatuar, traçar assim, e amigo, o manto começou a subir de novo. Só que eu falei, mano, o que eu vou fazer? Na hora eu tinha que levantar o manto dele pro final da coxa, porque ficava caindo. E uma hora ele pegou esse manto e enrolou ele e deixou aqui no final da coxa pra não cair e ficar me atrapalhando. Uma hora ele foi mexer na perna e o manto desenrolou. Na hora que eu fui pegar pra puxar e colocar de novo, amiga, não era o rolo do manto, que era aquele... Era o menino que tava... Eu não tinha pegado no rolo do manto. Eu tinha pegado na... Pensei, meu Deus, cara,
Se até eu terminar essa tatuagem, esse árabe já chegou nos finalmente. Ele não tinha um jatinho branco de ir viajar. O jatinho branco que ele tinha era outro. E tava prestes a sair. Terminei a tatuagem, amiga. Tudo bem, passei o plástico filme pra não sujar o manto branco dele. E ele continuou sentado na maca, que é onde eu fazia. Logicamente, por quê? Porque ainda estava animado, ele estava esperando desanimar pra levantar. E eu disse, quer mais um gole de café? E vamos tirar umas fotos, e disfarçando até. Amiga, é uma situação assim que eu não desejo pra ninguém. Não, mas pra mim eu quero de novo. Eu queria até uma segunda sessão. E daí, amiga, ele foi embora, né? Só que, tipo assim, ele não vai postar na internet nem em rede social a tatuagem que ele fez, né? Porque a família dele provavelmente não... A família árabe não é muito dessas coisas de fazer tatuagem. Ai, amiga, mas foi muito engraçado, amiga.